Estamos no ar. Esse é o nosso podcast Conta Pra Nós. Estava com saudade? Eu estava com saudade de bater esse papo com vocês, trazendo aqui entrevistas inspiradoras que irão ajudar você a tirar o seu sonho do papel, com empreendedores, empresários, profissionais liberais, pessoas que sabem como te ajudar a realizar os seus objetivos. E o nosso primeiro podcast desse ano, nosso primeiro episódio, nossa primeira entrevista é com o Dr. Alisson. Dr. Alisson, ele é advogado com foco em contratos, direito societário, direito imobiliário e planejamento sucessório. Dr. Alisson Gonçalves da Silva, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo, por nos convidar aqui para esse já primeiro programa e trazer para sua audiência um pouco de informação desses temas tão interessantes, né, na vida de todas as pessoas. Então, prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos lá. Agradecer os nossos patrocinadores, a Rede 15 Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece, e a Preserve, assessoria ambiental e medicina ocupacional, medicina do trabalho. Vamos lá? Doutor Alisson, fala um pouquinho antes da gente entrar aqui nos temas que nós iremos conversar hoje. Você é daqui de Londrina mesmo, doutor Alisson? Sou de Rolândia. Sou Rolândia, cidade vizinha aqui. Legal. Vim para Londrina em 2007, quando eu comecei a me formei na Universidade Estadual de Londrina e me mudei definitivamente em 2008 para cá. Então, já estou há um bom tempo aqui na cidade, já sou um pouco londrinense também, né? Foi aqui que constituí minha família, tive meus filhos, montei meu escritório, sempre atuei profissionalmente na área do direito. Então, é a minha cidade do coração. Legal. Doutor Alisson, a gente vai falar hoje sobre um tema, para algumas pessoas é um tema um pouco desconhecido, mas é um tema de suma importância. Falar sobre direito sucessório, planejamento sucessório, o que é isso, por que tem que fazer, aonde você ganha fazendo isso. Então a primeira pergunta, quais são os cuidados hoje essenciais ao adquirir um imóvel, especialmente na planta, para evitar problemas jurídicos? Todo negócio, todo contrato, eu tenho para mim que aquela premissa antiga de que não existe negócio bom com gente ruim e que não existe negócio ruim com gente boa é verdadeiro. Então, eu tenho que, para a principal conduta que uma pessoa tem que tomar, seja para fazer um contrato com um particular ou com uma construtora, é conhecer com quem está contratando. Isso é fundamental. Então, se você vai buscar uma construtora, é muito importante saber as referências dela, se ela é uma empresa que cumpre as suas obrigações, se ela entrega os seus imóveis nos prazos que são combinados com outras pessoas, se ela entrega aquilo que promete, qual que é a qualidade daquilo que ela entrega. Então, isso é a primeira cautela essencial. Saber quem contrata, se é alguém que você que tem procedência, alguém que você conhece. É óbvio que às vezes nem sempre você vai conhecer, vai ter a possibilidade de conhecer, e aí existem mecanismos de você investigar um pouco melhor quem é essa pessoa, buscar certidões, verificar se ela sofre ações por problemas de obra, por problemas de atraso, ou se é um particular, se tem problemas judiciais decorrentes que possam afetar a segurança daquele negócio. Então isso é fundamental. Depois disso, é importante ter uma assessoria jurídica competente para fazer os negócios. Porque cada contrato, cada relação está regida por uma legislação. Quando nós estamos falando de uma relação entre pessoas físicas, normalmente ali você vai ter basicamente o Código Civil regrando essa relação. Quando você compra o imóvel da planta, você já tem a Lei de Incorporações Imobiliárias, você já tem o Código de Defesa do Consumidor, junto com o Código Civil. Então é importante conhecer todas as regras que permeiam essa realidade para você tomar a decisão de fazer um negócio correto. Verificar as datas de pagamento, as correções, os encargos serão incluídos em caso você não consiga pagar, como que se faz o distrato, todas essas regras, né, tudo que for muito bem combinado não costuma ser caro. Então esse é o principal, checar a idoneidade e as condições do contrato e as condições comerciais, porque se tiver alguma dúvida, o momento de questionar, de sanar, de alterar, é antes da compra. Depois que assinou o contrato, tudo fica muito mais difícil. E pegando esse gancho, né, falando a questão do contrato, né,
como que a elaboração de contratos bem detalhados, né, pode proteger compradores e vendedores em negociações imobiliárias? Primeiro ponto, o contrato, o advogado bom, ele exerce no seu escritório um trabalho de futurologia. O que é? Porque o cliente, quando chega na nossa mesa, ele só está pensando naquilo que vai dar certo. Ele quer fazer o negócio e ele sabe como que ele vai sair do ponto A para chegar no ponto B, e ele imagina que vai chegar do ponto B de uma maneira muito tranquila. Mas na prática pode ter uma série de problemas aí que podem ocorrer, e até mesmo externos àquele contrato, àquela relação. O advogado que prevê muito bem todas essas condições, que faz esse exercício dessa futurologia, ele certamente vai conseguir evitar que situações que venham a ocorrer pós assinatura do contrato tenham sido previstas, negociadas e já tenham uma solução específica para ser trabalhada no contrato. Então essa é a situação primordial. Prever situações, fazer adequações contratuais, especialmente pensando no que o contrato pode dar errado, em tudo aquilo que pode fugir do que foi previsto pelas partes. E, obviamente, que detalhes as condições comerciais. É muito comum a gente ver contrato que a pessoa combina uma coisa, mas não está escrito aquilo no papel. Então, fala, olha, isso aqui não, você falou que combinou, mas isso aqui está diferente, foi combinado. Então, o contrato tem que retratar a realidade. A redação contratual, né, hoje em dia, a gente vê uma tendência de acabar com o juridiquês, com aquelas redações de cláusulas mais complexas, muito técnicas, e buscar meios de trazer cláusulas realmente inteligíveis, cláusulas que sejam claras, que não tenham uma interpretação muito duvidosa, justamente porque se eu tenho algo muito dúbio, é natural que cada parte contratante queira defender um pouco mais a seu ponto de vista, aquilo que preserve mais seus interesses. Então, quanto mais clara for a cláusula, quanto mais expresso estiver cada disposição daquele contrato, melhor. Nós evitamos conflitos e evitamos litígio que todo mundo está querendo fugir, sabendo que hoje o judiciário, você demora anos e anos para resolver uma contenda. Então, essa é a principal medida que a gente tem em relação a isso. Muito bom. Para a galera que está assistindo, muitas pessoas confundem muito o seguinte: eu tenho um contrato de compra e venda, eu já sou dono do imóvel? Será que só com a escritura pública ali, da compra e venda do imóvel, eu sou o dono desse imóvel? Doutor Alisson, qual que é a diferença entre uma escritura pública e uma promessa de compra e venda e um registro? Perfeito. Vamos lá. Nós estamos em 3 etapas distintas. Contrato de compra e venda existe? Existe. Só que o Código Civil fala o seguinte, que ele tem uma forma, ele é um contrato solene. E para que ele seja válido, qualquer negociação acima de 30 salários mínimos, a forma essencial para se fazer um contrato de compra e venda é a escritura. Então, você tem que ir lá no tabelião de notas, fazer essa escritura de compra e venda. Este título já te torna comprador daquele imóvel, mas só se torna dono quando se registra lá no registro de imóveis, e aí sim consta essa compra lá na matrícula do imóvel. A promessa de compra e venda é um pré-contrato. Ela antecede, né, a escritura pública de compra e venda. E ela é muito utilizada no dia a dia. Porque, na maioria das vezes, eu posso falar que eu faço contratos hoje com uma frequência muito grande, né? Já fiz centenas de contratos de compra e venda, de promessas de compra e venda, e que naquele momento não se justificava partir imediatamente para uma lavratura de uma escritura pública. Porque é comum que existam etapas, situações antecedentes à formalização dessa compra e venda lá no tabelionato, que você dependa de cumprimento de obrigações. E talvez, se determinada parte não avançar para aquela próxima etapa, nem chegue a se concluir. Por exemplo, uma regularização de um imóvel, né, uma casa que não está averbada, um imóvel que ainda não passou por um inventário, que precisa formalizar um formal de partilha, ou um formal de partilha de um casal que se separou e ainda não foi registrado.
Né? Nós temos, talvez, situações que envolvem financiamento imobiliário, ou seja, às vezes, se o financiamento não for aprovado pelo banco, que depende dessa instituição financeira, pode ser também que não avance para a concretização do negócio. Então, é essa a diferença. Nós temos a promessa de compra e venda, que é um pré-contrato, antecede a compra, já dá direitos, obviamente, ao promissário comprador, mas, efetivamente, ele só torna dono quando ele faz a escritura e registra essa escritura no cartório de imóveis. Viu só, galera? Pega essa dica aí, para você não cair em furadas. Quais são os direitos e deveres de compradores e vendedores em um contrato de compra e venda de imóveis? Os direitos deles, obviamente, que nós temos várias situações peculiares que cada negociação vai estabelecer quais são os direitos específicos de cada parte. Mas, de um modo geral, o vendedor tem a obrigação de entregar o imóvel livre de ônus, livre de vícios e assegurar que esse imóvel seja transferido para o nome do comprador. Então, ele vai ter que fazer lá, ao fim e ao cabo, a assinatura da escritura pública de compra e venda. Já o comprador tem que assumir com as suas obrigações de, especialmente, pagar o preço nas datas que foram combinadas. Então, basicamente é isso, né? E de resto, a gente vai ter cada negociação tem alguma peculiaridade, eventualmente se transfere alguma responsabilidade de parte a parte, mas basicamente é isso. Legal. Doutor Alisson, como que o direito imobiliário ele trata de imóveis em inventário ou partilha de bens? Essa é uma situação interessante. Até 2024, para você vender um imóvel que estava em nome de uma pessoa falecida, você precisaria de ou realizar um inventário dessa pessoa, ou realizar um pedido de alvará judicial, que é um procedimento judicial. Você requer ao juiz a venda de um imóvel que pertencia a uma pessoa que faleceu e justifica que você precisa fazer essa compra. Por exemplo, é uma situação comum de famílias que têm patrimônio, mas não tem liquidez para fazer o inventário. Então, você imagina a situação daquele pai de família que deixa vários imóveis, não deixa dinheiro, e a família, para conseguir fazer o inventário, eventualmente vender bens, gerar liquidez daquele patrimônio, ela precisa vender, e aí tem que justificar para um juiz que precisa daquela venda. Então, em 2024, o CNJ editou um provimento em que nós poderemos fazer isso agora de forma extrajudicial. Ou seja, o inventariante, que é aquela pessoa nomeada pelos herdeiros para representar o espólio, né, do falecido, esse conjunto de bens e direitos do falecido, ele vai poder assinar, mediante a concordância de todos os herdeiros, uma escritura de compra e venda para um terceiro. Só que tem algumas regrinhas ali. Uma delas é que o dinheiro que vai ser pago para a venda vai ter que ser utilizado pelo inventariante justamente para custear essas despesas do inventário. Então, imposto de transmissão causa-mortes, despesas de cartório, regularização de outros bens. Então, essa é realmente algo que veio assim, com uma boa notícia, com uma tendência de desburocratização e desjudicialização, no caso de venda de ativos em nome de uma pessoa falecida. Caso contrário, o caminho era: faz o inventário e depois do inventário, estando no nome dos herdeiros, você faz a venda. Legal. Essa pergunta não estava combinada, mas vamos lá. Já vamos pegar gancho ali no próximo bloco de perguntas aqui, que é sobre o planejamento sucessório. É um pouco complicado essa questão. Você é dono do bem, aí você tem filhos. Para você passar esses bens para o seu filho, é do seu filho. Tem toda essa burocratização. Custos, demora. Quando vai para inventário, então, brigas. Pensando nisso, criou-se um sistema no ordenamento jurídico que é o planejamento sucessório. Mas, voltando um pouco, não seria mais fácil,
Se for preciso, a gente edita isso, tá? Não seria mais fácil a gente... Se existisse um mecanismo jurídico que, assim... Eu sou fulano de tal, eu tenho 3 filhos. Na minha morte, esses meus 3 filhos já são herdeiros diretos do meu patrimônio. Isso aí já existe. Essa é uma tendência de contratualização do direito sucessório. Então, especialmente quando você monta estruturas offshore para administrar o seu patrimônio, é possível escolher países em que você consegue contratualizar isso de uma maneira mais clara, de modo que você evite o inventário, né? Hoje, quando a gente fala em planejamento sucessório, aqui no Brasil, a gente já está em algumas medidas, né, que tem várias, tem uma paleta de opções aí, você tem várias possibilidades, mas em alguma medida as pessoas estão querendo cada vez mais fugir do inventário, tá? Eu tenho um caso aqui, por exemplo, no escritório, de uma cliente que perdeu o marido em 2018, tinha 3 filhos menores e só no final deste ano foi homologado o plano de partilha. Sem briga, né? Não tinha nada. Havia discussão, porque como há menor no processo, o Ministério Público questiona, era uma partilha que para facilitar até a venda dos ativos futuros não era... não estava deixando todo mundo dono de todos os imóveis, que eu acho que é um erro muito comum, né? As pessoas gostam de criar condomínio em tudo. Quando o planejamento sucessório, a gente quer evitar condomínio, porque se fica tudo no nome de todo mundo, na hora de vender de novo tem que pedir alvará. Então, assim, há essa tendência de contratualizar cada vez mais o direito sucessório, de modo que com a morte já se transmita de maneira plena, e já existe, a morte abre a sucessão e já transmite os bens aos herdeiros. Mas é óbvio que nós precisamos desses ritos de inventário, porque existem situações, por exemplo, e se o dono do patrimônio, ele fez um testamento e não contou para ninguém? Isso aí só vai vir à tona depois que ele vier a falecer. Às vezes ele quis privilegiar. Às vezes, por esse testamento, ele quis reconhecer um filho que ele nunca teve coragem de falar para a esposa dele que ele tinha. Então, infelizmente, isso nunca vai acabar, tá? Isso nunca vai acabar. Eu entendo que vai sempre existir esse rito. A gente vai buscar meios de desburocratizar. Mas existem várias situações no âmbito dessa relação pós-mortem, né? Pós a morte do detentor do patrimônio, que precisam ser resolvidas. Como, por exemplo, eu não posso fazer a partilha dos bens antes de pagar os credores do devedor, né, do falecido. Então, isso é para resguardar também os interesses do credor do falecido. Eu não posso transmitir os bens para os herdeiros antes de pagar essas dívidas. Mas, e também tem o Estado, né? O Estado também não vai abrir mão do imposto de herança dele, né? O Estado quer que você trabalhe, pague imposto a vida inteira, e no final da sua vida, quando você morrer, você tem que deixar ainda uma parte para o Estado, e esse pedágio, e a família fica uma parte menor. Tem países, Marcelo, que prevêem um imposto de herança de 60%. Então, há realmente um estímulo ao empreendedorismo, a realmente não... um estímulo reverso de não se armazenar bens nas pessoas, de não reter bens na pessoa física. Então, acho que a gente vive esse momento. Eu também entendo essa crítica, mas acho que está longe de acabar por completo. Talvez a gente consiga desburocratizar um pouco mais essa relação. Mas extingui-la, eu acho praticamente impossível. Tá bom. Doutor Ales, o que é o planejamento sucessório e qual a importância de se iniciá-lo cedo? Por que é importante começar cedo o planejamento sucessório? Porque nós temos uma certeza na vida, é que nós vamos morrer. E nós temos uma grande dúvida, qual vai ser o dia? E pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, não se faz planejamento sucessório de gente morta. Só dá para fazer em vida. Como a gente sabe que vai morrer, mas não sabe o dia que vai morrer, é importante que se faça antes. E por que é importante fazer? Porque você consegue prevenir litígios, né? Entre herdeiros, entre cônjuge. Você consegue organizar melhor uma relação.
não deixar que uma situação dessa ocorra, que uma família ficou 6 anos com o teu patrimônio todo indisponibilizado por demora do Poder Judiciário para concluir o inventário. Então, a gente não pode ficar à mercê de um imposto de transmissão que vai aumentar, né? O imposto de herança vai aumentar cada vez mais e mais e mais, porque a gente sabe que o Estado tem essa ânsia, né, por tributar. A gente só viu o imposto de transmissão aumentar nos últimos anos. Uhum. Então, é urgente porque você consegue obter com o planejamento um luto limpo, né? Não vai ter ninguém brigando ali depois, ou pelo menos você vai diminuir as possibilidades disso, né? No dia seguinte do seu velório não vai ter ninguém brigando ali por questão patrimonial, se já tudo está bem conversado, bem definido e organizado entre esses herdeiros, né? A gente tem uma cultura muito, deixa esse problema para frente, mas quanta desunião a gente gera, né? Quantos gastos desnecessários que você consegue diminuir ou prever ou criar mecanismos para você perder menos, né, desse patrimônio na transmissão de uma geração para outra. Acho que o objetivo é esse, é perpetuar esse patrimônio na família, perdendo menos para advogado, perdendo menos para o Estado, perdendo menos para cartório. Então, acho que esse é o objetivo. Essa é a importância de se fazer um planejamento sucessório. Muito bom. Quais são os principais instrumentos jurídicos utilizados no planejamento sucessório? O mais famoso. A senhora tinha lá uma casa. Vai fazer uma holding? Não vai fazer uma holding, não tem patrimônio para isso. Uma forma de se fazer um planejamento sucessório é fazer uma doação. Aquela doação que você vai lá no tabelionato de notas, você pode fazer uma doação para os seus filhos e da maneira correta, com as cláusulas corretas, de uma maneira também que você não fique privado, né? Porque você não pode doar tudo aquilo que você tem e depois ficar depender de caridade, porque para quem você doou, te deixou na mão, não consegue te ajudar mais. Então, a doação é um dos mais usados no Brasil, instrumentos de planejamento sucessório. Nós temos o testamento, né? O testamento ele é muito utilizado, por exemplo, numa situação em que você quer, como eu te falei, eu quero reconhecer um filho que eu sabia que existia, mas eu nunca revelei para minha família. Eu quero beneficiar um herdeiro, aquela filha que me ajudou a vida inteira, e eu vou beneficiá-la, eu quero dar um plus para ela ali nessa herança. Eu quero organizar melhor a herança, né? Por exemplo, tem o médico, ele tem uma fazenda, tem uma indústria, tem imóveis de locação. O que é mais fácil? Ele tem um filho corretor, um filho médico, um filho agrônomo. Não faz sentido botar todos os filhos dentro do mesmo balaio, tocando fazenda, tocando imóvel, sendo que você pode deixar uma fazenda para um filho que é agrônomo, que já tem mais aptidão para aquilo. Talvez um filho corretor de imóveis já tem mais facilidade para lidar com locação, com imóvel. Então, você consegue distribuir também, utilizando esse racional, uma partilha mais sadia, né? que tende a dar menos problema. Você pode utilizar, por exemplo, previdência privada. Previdência privada, o STF reconheceu agora, no mês passado, a não incidência do imposto de herança sobre a previdência privada. Então, se tornou um mecanismo, né? Ele tem uma natureza de seguro, e você pode utilizar esse dinheiro da previdência privada para repassar para os herdeiros sem necessidade de inventário, né? Na verdade, os beneficiários ali, sem necessidade de inventário. Da mesma forma que, por exemplo, nós podemos fazer com o seguro de vida. O seguro de vida também é uma baita estratégia de planejamento sucessório. Imagina que você tem uma empresa e não é uma empresa familiar, é uma empresa que possui vários sócios. O valuation dessa empresa é um valuation alto, né? Então, efetivamente, se morrer algum dos sócios, já tem um combinado entre eles. Isso também é planejamento sucessório. Não entra herdeiro aqui nessa empresa. Por quê? Porque o meu negócio é com você, não é com seus filhos. Eu não quero filho teu no negócio. Ele não sabe tocar nada do que você sabe. Então, isso é um combinado dentro da empresa. Só que é o seguinte, tudo bem, eu não quero seu filho na empresa, mas eu tenho que pagar a sua família das cotas que você tinha, né?
E eu vou pagar quanto? Quanto vale a empresa. Lá no contrato social você vai estabelecer qual que é a forma de apurar quanto vale essa empresa. E quando você vai pagar, cadê o dinheiro? Tem que tirar da empresa. Então você pode utilizar, por exemplo, um seguro de vida como estrutura de planejamento feito em nome para os sócios, em favor da sociedade, já com o objetivo de fazer a liquidação das cotas. Então olha que estratégia legal. Você já paga a família com o dinheiro do seguro que a sociedade vinha pagando, já pensando nessa situação. Não quero o herdeiro da empresa aqui, vou pagar para ela o que a parte que cabia ao sócio, sem fazer aquele desembolso de caixa, sem atrapalhar a empresa. Então nós temos também a possibilidade das famosas holdings, né, que são popularmente conhecidas como holdings, mas são empresas de gestão patrimonial. Que aí o tipo societário dela pode ser definido. O mais comum é uma sociedade limitada, mas nós podemos utilizar isso como uma sociedade anônima, nós podemos usar estruturas offshore, trusts, enfim. Então são vários os mecanismos que são utilizados para se compor um planejamento sucessório. E não raro, Marcelo, a gente utiliza vários dentro do mesmo planejamento. Então a gente acaba juntando essas ferramentas, abre essa caixa de ferramenta e a depender do caso, a depender da família, a gente consegue colocar várias delas dentro desse contexto. Poxa, que aula, viu? Muita coisa nova aí que eu Legal, mesmo, né? não sabia. Essa questão do seguro é sensacional. É muito bom. Você não descapitaliza a empresa, né? Você está pagando um seguro, seguradora que vai pagar aquela pessoa que é o beneficiário. Muito legal. Doutor Alisson, como funciona o inventário em vida e quais as suas vantagens em relação ao inventário tradicional? Aí é o que eu te falei. Planejamento. A morte é certa, não sabemos quando. Morri sem me planejar, o que vai acontecer? Inventário. Só posso usufruir dos meus bens depois que eu fizer inventário, com exceção dessa situação que eu acabei explicando para você, aí, que agora seria possível vender um bem, mas aí o bem está vinculado, o dinheiro está vinculado ao pagamento dessas despesas, o inventariante tem que dar uma garantia de que vai usar esse dinheiro, não pode dar o rapa no dinheiro e sumir, né? Tem que concluir o inventário, tem que esses procedimentos. Quando nós temos herdeiro menor, ou incapaz, né? Alguém que não tem lucidez suficiente para responder pelos seus atos, nós temos esse inventário na esfera judicial. E aí, esquece, vai demorar bastante tempo para fazer esse inventário, muito provavelmente. Então você vê patrimônios grandes que estão travados na justiça porque possuem essa pendência. Isso eu só estou falando em situações em que há consenso. Agora, se tiver briga, se tiver litígio, isso aí vai estender no campo judicial, evidentemente que quando falece o diálogo, é um juiz, é um terceiro que vai ter que dar as cartas e dizer como que vai ficar essa situação. Aí pode levar muito mais tempo. Isso é o que acontece se você não fizer. Não há propriamente um inventário em vida, né? O que há é essa estrutura de planejamento. Então eu posso abrir mão dos meus bens por meio de doações, né? Justamente para que lá na frente, quando eu vier a morrer, inicie um gatilho para determinadas situações que evitem esse inventário e seja desnecessário contratar um advogado, eventualmente até já pagar um imposto de transmissão de herança, porque você já pagou quando você fez toda essa estrutura. Então, basicamente é isso. Você consegue prever, evitar o inventário fazendo esse planejamento com o uso das ferramentas que eu já indiquei para você, por exemplo. Falando sobre a doação com reserva de usufruto, por exemplo. Né? Você doa, mas você usufrui aquele bem. Quando a pessoa que doou com reserva de usufruto falecer, é só pedir a baixa da cláusula da reserva de usufruto. Não precisa inventariar daí. Exatamente. Nós temos o reserva... E nós temos aqui uma ferramenta que eu tenho utilizado muito legal. O que acontece? Imagina a seguinte situação. O casal tem um patrimônio, está acostumado a viver com a renda daquele patrimônio. Um faleceu, vamos pensar uma família comum aí, né? 2 filhos, casal, casado por parcial de bens, universal de bens, é a situação mais comum que a gente tem no dia a dia. Um faleceu, 50% já vai para os herdeiros, né? Então ficaria o patrimônio daquele casal 25% para cada filho, 50%
para o cônjuge sobrevivente. Mas, às vezes, aquele cônjuge sobrevivente precisava daqueles recursos lá, aquele valor, aquele dinheiro estava no orçamento doméstico dele, aquela renda que ele tinha, para ele se sustentar. E quando há a morte, não tem nada que se faça. De fato, os bens se transmitem. E se os herdeiros quiserem, eles vão dar uma parte daquele dinheiro para o cônjuge sobrevivente. Né? Que a gente precisa lembrar que nem sempre é o filho do casal em comum, né? Às vezes o marido morreu e os filhos eram anteriores à união, ele não teve filho com aquela esposa, né? Então, essa é uma situação que quando a gente faz uma doação, a gente pode tomar algumas cautelas. Primeira, doei com reserva de usufruto. O que significa reserva de usufruto? Você detém a nua propriedade, mas eu tenho direito a usufruir daquilo. Eu tenho direito dos frutos. Então, se eu doei para você um apartamento, eu posso usar o apartamento, eu posso alugar o apartamento, eu só não posso vender. E o que é legal, que a gente usa essa estrutura de doação com reserva de usufruto para cotas sociais, para ações. Então, quando a gente fala daqueles planejamentos em holding, a gente aplica essa estrutura de usufruto também em cotas sociais, para preservar o patrimônio do doador. Nós podemos, além disso, complementar com cláusulas de impenhorabilidade, ou seja, o donatário, aquele que recebe, se sofrer dívidas pessoais, não podem gerar a penhora daquele bem que ele recebeu em doação, por força dessa cláusula. Nós podemos colocar uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, independentemente do regime de casamento, que se casou o donatário, que recebeu a doação, esse bem não chega na esfera patrimonial daquele casal, não vai para a nora, não vai para o genro. Inalienabilidade, ou seja, os donatários não podem transmitir essa nua propriedade para quem quer que seja, sem autorização. E uma cláusula importante que ela é muito esquecida. Cláusula de reversão. O que é a cláusula de reversão? Se o donatário, ou seja, vamos falar aqui, o filho morreu primeiro que o pai, esse imóvel volta, né? Esse bem volta para o patrimônio do doador. Por que é isso? O que acontece? Pouca gente sabe disso. O sujeito se casou no regime de separação de bens. O que é meu, o que é seu. Pelo regime sucessório que nós temos no Brasil hoje, o cônjuge é herdeiro necessário. Então, se, por exemplo, olha a tragédia, o sujeito se casou, pegou o carro na lua de mel e bateu o carro, morreu a filha do doador. Ele já tinha perdido a esposa, só era o pai, fez aquela doação para a menina. Esse casal havia se casado por separação de bens. Mas a separação de bens é um regime que vale durante a vigência do casamento. Quando a gente morre, aí é relação sucessória. E esse rapaz, esse genro, que tinha casado no dia anterior, ele passa a ser herdeiro. E tudo que estava no nome da filha, fica metade para ele, metade para o pai. Se tinha pai e mãe vivos, 1/3 para ele, 2/3 para os pais, 1/3 para cada. Então, quando você coloca uma cláusula dessa, você evita que uma situação trágica dessa ocorra. Né? Uma coisa é um casamento de 30, 40 anos lá, já tem filhos, já tem uma situação. Outra coisa é o casamento, ou pior, nem foi o casamento. Eles juntaram as escovas de dente lá, começaram a morar junto, e aquilo foi interpretado como uma união estável. E o STF já falou, a união estável é equiparada ao casamento para todos os fins de direito, tudo que está de direito para cônjuge é direito do convivente união estável. Então, essas são as situações bem importantes numa doação com reserva de usufruto e com cláusulas especiais. Que isso, hein? Tá vendo aí, galera? Que aula de direito sucessório. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem no planejamento sucessório? Eu vou falar o primeiro. O primeiro é não fazer. O primeiro é não fazer.
O segundo é tentar fazer sozinho, utilizando o modelo, utilizar o planejamento do amigo para fazer igual. Porque cada família tem sua peculiaridade, e não é só uma peculiaridade de patrimônio, não. Então, existe patrimônio que tem risco, existe patrimônio que não tem risco, existe família com uma composição, existe família que tem um regime de casamento específico. Então, tudo isso é muito variável, né? Assim, a gente tem que tratar isso de uma maneira personalíssima. Cada caso é um caso e cada família tem que fazer o seu planejamento com uma pessoa capacitada para não cometer erros. Um erro muito comum é justamente a instituição desse condomínio, né? Há uma máxima no direito que fala que o condomínio é a mãe de todas as rixas, né? Condomínio, até para explicar para a sua audiência, as pessoas têm aquela ideia de que condomínio o prédio, o condomínio fechado, o condomínio vertical, mas não. Todo bem imóvel que você tem em conjunto com outras pessoas, essa relação que você tem com os seus coproprietários é uma relação de condomínio. Então, se eu compro em sociedade com meus amigos um imóvel, nós somos condôminos daquele imóvel, mesmo que lá propriamente seja apenas um terreno. E quando você tem várias pessoas sendo dono de algo, surgiu a possibilidade de uma venda. Como que vende? Apenas se todos concordarem, né? Morreu um, tinha filho menor, vai para inventário judicial. Um divorciou, entra no bem na discussão da partilha, no processo de divórcio. Ainda que seja a fração ideal, nós vamos ter esse problema. Eu tenho uma família que a gente atende no escritório, e é uma família do interior de São Paulo, um patrimônio muito expressivo. Esse senhor, o detentor do patrimônio, era advogado, mas cometeu esse erro. Ele doou tudo que ele tinha, 1/3 para cada filho. 1/3 para cada filho. E até, ele tinha patrimônio. É óbvio, se o cara só tem uma casa, não tem como fazer milagre. Vai dar 1/3 para cada. Mas ele tinha um patrimônio, por exemplo, só em Guarujá ele tinha 3 apartamentos no mesmo prédio. Podia ter dado um para cada, né? Fazenda, tudo bem, depois é mais fácil dividir. Agora, ele fez a doação de todo o patrimônio dele, colocou todos os filhos em condomínio, e um dos filhos sofreu, lamentavelmente, e é o risco de todo empresário no Brasil, sofreu um insucesso profissional, uma indústria grande aqui na região. Ela chegou praticamente não foi decretada formalmente a falência, mas ela encerrou suas atividades de maneira irregular, virou uma enxurrada de processos trabalhistas, processos fiscais, bancários, e indisponibilizou todo o patrimônio da família. Então, hoje existe uma ordem que o juiz consegue emitir lá do processo judicial, chama CENIB, Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Ele digita o seu CPF, o seu CNPJ, e todos os imóveis, todos os cartórios de imóveis que estão cadastrados nessa base, bloqueiam o bem lá na matrícula do imóvel. Você não pode doar, você não pode fazer venda, você não pode fazer nada. Então, você imagina uma situação de uma família que, por um problema pontual de um dos filhos, indisponibilizou todo esse patrimônio. Então, esse é um problema clássico. O segundo, o terceiro, né, eu não sei quantos que eu citei, um outro caso é ignorar questões, custos envolvidos nisso, né? Então, o que serve para mim não serve para você, né? Às vezes, uma estrutura que você fez, ela fica muito mais onerosa ao longo do tempo. Então, a gente tem que sempre dosar, Marcelo, a nossa... o que fica bom para depois da morte, mas o que é bom para hoje também. A gente tem que pensar quais são os impactos tributários que nós temos para receber aluguéis, para vender um imóvel. Então, se você ignora isso, às vezes você pode estar trazendo para você um grande problema tributário e começar a ter custos que você não imaginou. E, por fim, tem mais uma questão que também, às vezes, é ignorada. A não segregação do patrimônio, no sentido de que, por exemplo, toda empresa ela tem um risco muito grande abarcado dentro dela. A gente sabe, a legislação nossa ela é complicada, os direitos trabalhistas são alterados por movimentação de jurisprudência a cada dia.
Campo tributário, então, nem se fala. Cada dia tem uma lei, você perde muito tempo estudando e, às vezes, mesmo achando que você está fazendo tudo dentro da regra, você acaba sofrendo uma autuação da Receita Federal, Receita Estadual, do Fisco Municipal. Então, um erro muito comum é você juntar patrimônio que não tem risco com patrimônio que tem risco. Então, por exemplo, você imagina que você tem uma indústria com 1.000 funcionários e você tem a bela ideia de colocar todo o seu patrimônio em nome dessa pessoa jurídica. Quer dizer, virar uma ação trabalhista, virar uma ação fiscal, automaticamente vai bloquear os bens que já estão lá. Então, é importante analisar esse patrimônio e segregar esses riscos, né? Não há no Brasil, e é uma falácia de quem vende, que existe a blindagem patrimonial. Estou blindado, fui com o meu advogado lá, ele fez a minha blindagem patrimonial. Isso não existe, mas existem meios lícitos de você segregar patrimônio de uma maneira não arriscada ou com menos risco possível para proteger aquilo que foi construído a duras penas. Doutor Alisson, como os impostos e taxas eles impactam a transmissão de bens no planejamento sucessório? Vamos lá. Como eu te falei, nós estamos vivendo uma época de aumento de carga tributária. Nunca foi tão caro morrer, né? Então, está cada dia mais caro morrer. No estado do Paraná, nós temos uma alíquota de imposto de herança e doação de 4%. Com a reforma tributária, foi imposto aos estados, né? O imposto de herança é um imposto que é pago para o estado. Foi imposto ao estado a obrigação de tornar progressiva essa alíquota. Então, todos os estados terão que criar uma regra de progressividade. Aquela história, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Mas na prática não vai diminuir imposto para quase ninguém. A gente só está percebendo um aumento no imposto de quem tem patrimônios maiores. Já tramita hoje um projeto de lei no estado do Paraná, por iniciativa do governo do estado, para aumento até 7% do imposto de transmissão. E é para cumprir a norma constitucional, o orçamento da progressividade do TCMD. Vários estados no Brasil já possuem uma alíquota de 8%, que por hora é a alíquota máxima, tá, no Brasil. A Constituição Federal dá ao Senado o poder de editar por meio, pasme, de resolução do Senado. Não é um projeto de lei, não é uma legislação, não é uma emenda constitucional, é uma resolução do Senado que estabelece o teto do imposto de transmissão causa-mortes, o imposto de herança. Hoje é de 8% esse teto. Vários estados já estão no teto. Quem não estava, está subindo após a reforma tributária. E também existe um projeto de alteração dessa resolução do Senado para aumentar para 16% o limite, né? Aí, obviamente, que o Senado aumenta o limite e cabe aos estados aprovar uma lei para aumentar a alíquota do imposto de doação. A gente tem visto também a incidência. Antigamente, o pessoal falava até uma mentira, né? Falava, vou fazer doação pelo valor do capital social da empresa. Isso aí não passa mais em estado nenhum no Brasil, né? A cada vez mais o fisco estadual, e aí cada estado tem a sua regra, cada estado regulamenta de uma forma, cada vez mais os estados estão criando regras mais específicas para avaliação do patrimônio. Então, além de aumentar a alíquota, né, que é o percentual, nós estamos percebendo o aumento real na base de cálculo do imposto de doação, que às vezes ele acaba incidindo por um valor irrisório e hoje ele está cada vez mais compatível com o valor real do patrimônio. Além disso, nós temos esses gastos com advogado. Se você ficar numa briga judicial a respeito da herança, de algum lugar vai ter que sair o custo desses profissionais que estão trabalhando. Então, você vai ter o Poder Judiciário recebendo custas para isso, advogado de parte a parte recebendo seus honorários para isso, eventualmente vai abocanhar um percentual também daquilo que ele obtiver. Então, tudo vai se tornando mais caro
e sem previsibilidade, né? Sem previsibilidade, porque, como eu te falei, pode ser que daqui a alguns anos, aliás, pode ser que ano que vem já esteja vigente uma alíquota de 7% no estado do Paraná. E quem fizer a doação agora vai pagar os 4%, entendeu? Então, é isso. Aqui no Paraná tem uma... eu não sei se o nome correto é esse, mas é uma área vermelha, zona vermelha, uma coisa assim que quando você vai fazer uma doação, o Estado analisa se aquele valor que você está doando é o valor realmente correto. Né? Se você está doando um imóvel lá, por exemplo, que vale 2, você está passando por 1, vai falar, não, esse imóvel aí não vale 1 milhão não, ele vale 2. Exatamente. É isso mesmo, né? Exatamente. O Estado, a declaração do imposto de transmissão de herança ou doação, ela é feita pelo contribuinte. Então, você declara o bem, mas o Estado reserva-se no direito de reavaliá-lo, né? No Estado do Paraná, por exemplo, ele tem algumas regras. Vou dar um exemplo aqui de 2. Veículo. O Estado do Paraná não aceita um veículo que seja avaliado com um valor inferior à tabela FIPE. Imóvel. Ele não aceita um valor inferior ao valor venal ali que o município pratica para o imposto do IPTU. Imóvel rural tem uma tabela que é divulgada pelo DERAL de todas as cidades do Paraná, em que também ele estabelece valores mínimos por hectare, né? Então, já existe um norte, né? Como a gente está trabalhando todo dia, né, nessa atividade, a gente já sabe que quando a gente olha ali, eu já explico para o cliente, falo, não tem como passar para um valor mais baixo que esse, né? Isso aqui é bater e realmente o Estado vai reavaliar. Uhum. Doutor Alisson, como proteger o patrimônio de herdeiros menores de idade ou incapazes? É aquilo que eu expliquei para você. Nós temos uma situação, você imagina, eu vou fazer, eu morri sem fazer o meu planejamento. Se eu tenho um herdeiro menor e capaz, obrigatoriamente você tem que ir para o Poder Judiciário. Obrigatoriamente você vai ter que passar pela intervenção do Ministério Público, que vai zelar dos interesses desses menores, que, a despeito da boa vontade do Ministério Público, naturalmente você burocratiza muito mais essa relação. Então, às vezes, o processo vai para o Ministério Público, volta para o juiz, volta para a parte, volta para o Ministério Público, fica nessa triangulação que, às vezes, pela morosidade do Poder Judiciário, 2 passagens pelo Ministério Público, pelas partes, pelo juiz, já tramitou o ano todo. Então, por isso que é muito demorado, né? Às vezes demorou muito para fazer esse pequeno movimento. A lei não veda que eu faça uma doação, inclusive que o menor seja sócio de uma empresa. Então, se eu regulo, por exemplo, uma doação, e aí eu já estou utilizando esse outro mecanismo que eu te falei, aí seria o mecanismo das famosas holdings, né? Seria o mecanismo de uma empresa de gestão patrimonial. Eu posso colocar lá o meu filho, minha filha de 2 anos, dentro do contrato social da minha empresa, né? E óbvio que vai ter que ter uma pessoa maior capaz para ser o administrador daquela empresa, responder perante terceiros. Uhum. Mas eu posso fazer isso, assegurar que ela receba os seus lucros no futuro, os seus rendimentos, tenha como preservar os interesses dessa pessoa. Então, basicamente, é isso. Uhum. É possível excluir um herdeiro da sucessão? É possível, mas os casos são raros, né? Nós temos aqui o caso de indignidade. Um caso clássico é da Suzane von Richthofen, né? Todo mundo sabe, ela cometeu aquele crime e ela foi excluída como herdeira, né? Então, esses casos de indignidade, que são casos, assim, não são comuns, tá? Não são comuns, são casos mais graves, você torna essa pessoa excluída da sucessão. E para o direito ela é tratada como se ela tivesse sido morta. Então, como ela fosse morta. Então, por exemplo, se ela tiver filho, os filhos herdam, entendeu? Só ela que fica sem esse patrimônio, tá? Mas é uma situação. Existe também a possibilidade de deserdar, mas também são em casos muito específicos. Vou dar um exemplo aí. Imagina o filho vai lá e começa a ter uma relação com a madrasta. Imagina essa situação. Então, nesse caso, o pai poderia deserdar o filho
e ele também ficaria excluído da herança. Ou se ele cometeu um crime contra a vida, ou um ato doloso contra a honra do pai, né? Caluniou o pai de uma maneira dolosa. Enfim, então existem algumas situações bem limitadas. O Brasil, ele exige, a legislação brasileira, que 50% dos seus bens seja reservado aos seus herdeiros necessários. Então, você não tem liberdade do seu patrimônio. Você não pode fazer o que você bem quiser com o seu patrimônio. Você pode, com 50% dele. 50% dele, o outro 50%, ele necessariamente tem que estar reservado aos seus herdeiros necessários, né? No caso aí, cônjuge, ascendentes, descendentes e por aí vai. Por aí vai, não, apenas esses, né? Depois nós temos os colaterais. Então, por exemplo, se eu só morri, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filhos, nem esposa, aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora, se tiver um pai, 50% eu tenho que deixar pro meu pai, mesmo que eu não goste dele. Entende? Entendi. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que ela é solteira e ela tem um patrimônio, ela não casou, ela não tem filhos, 50% desse patrimônio, quando ela morrer, vai para os pais. Vai obrigatoriamente para os pais. Obrigatoriamente para os pais. E os outros 50%? Os outros 50% ela pode expor, né? Então ela poderia fazer um testamento, falar, eu quero doar para uma instituição de caridade, né? Ou quero eu faça um testamento que eu quero que isso aqui vá para o meu melhor amigo. E se ela não fizer, vai para o Estado? Os outros 50%? Não, se não fizer, vai para os pais. Vai para os pais 100%. Só vai para o Estado se não tiver herdeiro, né? Mas assim, vai para os herdeiros necessários. Se não tiver pais, irmãos, entra nessa... Aí começa a entrar os colaterais daí em grau de proximidade. Legal. Doutor Alisson, quais as tendências e inovações no planejamento sucessório no Brasil atualmente? O planejamento sucessório, embora você faça, ainda acaba sendo um organismo vivo, né? Porque a gente veja bem, Marcelo, nós estamos passando aqui por situações hoje no Brasil. Hoje, né? Nem sei se talvez foi sancionado enquanto a gente conversa aqui. Hoje está na mesa da presidência o projeto de lei da reforma da Previdência para sancionar a regulamentação da reforma a reforma tributária, que pode alterar, até impactar com uma elevação dos impostos para imóveis que estão aí na pessoa jurídica, né? Isso aí vai ocorrer, esse aumento. Nós temos hoje tramitando um projeto de reforma do Código Civil, que dentre vários pontos que vão ser alterados, existem implicações do ponto de vista sucessório, né? Existem implicações do ponto de vista sucessório, e uma delas é a retirada do cônjuge como herdeiro necessário. O cônjuge vai sair da condição de herdeiro sucessório, herdeiro necessário, se for aprovado esse projeto como está hoje tramitando no Congresso Nacional. E nós temos situações hoje que nós estamos falando já em tokenização de patrimônio, que talvez pode ser uma realidade aí num médio prazo, né, de forma de transmissão de patrimônio. Nós temos hoje os ativos digitais, né? Imagina que esse podcast aqui daqui a pouco começa a monetizar um monte e mesmo você tendo morrido, isso aqui está te gerando renda. Isso aqui é um ativo digital que existe, né? Uma conta, né? Imagino que você entrar hoje no Instagram, ainda deve ter lá o da Marília Mendonça, alguma conta dela. Aquilo ali tem renda, aquilo ali tem receita ali também proveniente daquilo. Nós temos hoje situações que envolvem, por exemplo, no caso da Elis Regina ali, que naquele propaganda da Volkswagen, que teve a voz, imagem reconstruídos por inteligência artificial. Então, nós temos, sim, muita coisa que pode mudar, né? Ao longo do tempo, e talvez você tenha que rever a gente vive um mundo com profundas alterações, com profundas transformações. Agora, 2025, quem nasce em 2025 já é uma geração beta, né? Que já está mergulhada na inteligência artificial. A gente não sei como que vai ser o mundo aqui daqui 20 anos. Então, a gente vai ter que ficar acompanhando esse movimento e nos readaptando, né? E quem sabe transformando o direito, porque o direito basicamente ele é transformado pelas mudanças sociais, né?
sempre com delay, obviamente, né? Então há um desconforto na sociedade, isso gera reclamação, e até pela forma que as leis são feitas, elas acabam demorando muito para ser transformadas, mas aos poucos isso vai se transformando. Uma situação muito comum, por exemplo, que hoje você tem casais de segunda união. Então, por exemplo, o sujeito lá está na casa dos seus 50, 60 anos, teve o seu primeiro casamento, a sua namorada também teve seu primeiro casamento, cada um tiveram seus filhos, e eles não querem mais namorar, eles querem se casar, eles querem dar um passo adiante na relação. Mas eles não querem misturar mais patrimônio, que eu já juntei ali. Vamos só pensar em amor, não vamos pensar em patrimônio, vamos ter coisa junto. Eu quero ter minhas coisas ali. Eles vão fazer um regime de separação de bens. Eles vão se planejar, que também pensar num regime adequado de casamento também é um planejamento, né? Então, eles fazem isso, mas existe aquela situação que o cônjuge é herdeiro necessário. Então, uma parte do patrimônio particular vai para a mão do outro, né? E o que esses casais têm feito? Esses casais têm feito uma escritura, e não é todo tabelionato que aceita, porque não seria lícito eu fazer isso, né? Se eu tenho um herdeiro necessário, eu não posso abrir mão da minha herança futura, né? Eu não posso também tratar do que eles se chamam de pacta corvina, eu não posso tratar de herança viva. Então, alguns casais vão lá no tabelionato de notas e firmam uma escritura que, olha, se um de nós morrer, aliás, quando um de nós morrer, né, eu não quero que o outro concorra com os meus bens para a herança, para não herdar junto com os filhos, para não misturar com aquele patrimônio. E aí, obviamente, que vários tabelionatos não aceitam isso. Os que aceitam fazem o casal assinar uma declaração de que foram orientados, que não existe previsão disso no direito brasileiro, que tem que possibilidade disso aí não valer, etc. Então, mas hoje, se um cliente me pede e expõe essa preocupação dele, eu vou expor os riscos e nós vamos orientá-lo a fazê-lo. E se eventualmente modificar a legislação, como nós estamos esperando, aí nós teremos mais segurança para esse tipo de situação. Tá? Doutor Alisson, o que é uma holding familiar e quais são as suas principais finalidades? Holding familiar. Então, holding. O que é uma holding? Primeiro, a holding familiar é um termo muito popular, né? Hoje em dia está na moda, igual aquela, não sei se já viu aquela palestra do Ariano Suassuna, fala assim, ó, o mundo está dividido entre as pessoas que foram para a Disney e as que não foram. Hoje em dia está assim, quem tem holding e quem não tem, né? O mundo está dividido nessas duas pessoas. E holding, na final das contas, não é holding, tá? O que é a holding? Holding é uma empresa cujo objeto social é administrar outras empresas, né? Então, vem do termo em inglês lá, de abraçar e tudo mais, ele vai administrar outras empresas. Então, a holding não tem uma atividade operacional, ela é sócia de outras empresas que sim tem as suas atividades e recebe os lucros dessa sociedade. Isso é uma holding. Existem holdings familiares que são holdings também, né? Então, por exemplo, aquela família que tem uma indústria, eu posso tirar os sócios ali do contrato social e colocar uma empresa como dona daquela empresa, né? Então fica a Alisson Holding, dona da Alisson Transportes, por exemplo. Então eu posso fazer isso. Agora, essas empresas, a gente gosta de denominar de uma empresa de gestão e administração patrimonial. Na maioria das vezes, elas têm por objeto social administração de bens próprios, compra e venda de imóveis, locação de imóveis. Então, esse é o objeto social dessas empresas. A vantagem dela é que ela é um mecanismo de planejamento sucessório, como eu expliquei. É uma das ferramentas. E ela tem uma vantagem que é a contratualização de direito sucessório. Então, eu consigo, por meio de contrato social, né, que eu tenho uma liberdade maior, e aí sempre vou ter essa briga entre os civilistas, que acham que não posso tratar de morte, e eu vou ter dos empresarialistas, dos advogados da área de direito societário, falando que você tem uma grande liberdade na hora de tratar das disposições contratuais. E ali você, por exemplo, aquela situação que eu relatei para você, do condomínio que tem problema, se um não quer
ninguém vende o imóvel, tem que entrar com uma ação de extinção de condomínio. Se eu tenho um imóvel na sociedade, tenho 3 sócios, 2 querem vender, 1 não, o que acontece? Vende. Por quê? Porque se aplica na sociedade o princípio majoritário. A maioria do capital social decide, a maioria do capital social dá as cartas. Então, quando a gente utiliza esse mecanismo, a gente consegue facilitar a gestão do patrimônio, né? A gente consegue sair de uma alíquota de um imposto de renda, por exemplo, para locação, que a depender do caso pode bater 27,5% para 12% a 15%. A gente pode sair de um ganho de capital na venda do imóvel, que vai sair de 15% a 22,5% do ganho de capital, para uma alíquota mais ou menos de 7% do valor do imóvel. Então, não tem solução pronta para nada, tem que fazer conta sempre daquilo que você vai, né, de todo o patrimônio, você tem que fazer conta da atividade, entender. Mas ela tem inúmeros benefícios de contratualização, de melhor performance tributária, de regramentos, né? Como eu te falei ali, a gente consegue fazer uma doação com reserva de usufruto de cotas, em que por mais que a empresa esteja em nome do filho, por exemplo, você tem não só o direito a perceber os lucros das cotas, como todos os direitos políticos decorrendo daquelas cotas. Ou seja, eu tenho poder de tomada de decisão, eu tenho direito de voto, eu tenho direito de administrar essa empresa, escolher administrador, vender bens, né? É óbvio que não tem uma liberdade, né? Se já transmitir um patrimônio para um terceiro, você não vai poder fazer o que quiser, né? Não é terra sem lei, mas você tem uma liberdade muito maior para a gestão desse patrimônio dentro da empresa. E aquilo que eu te falei, usufruto, eu acabei não concluindo meu raciocínio naquela hora, mas você pode criar uma estrutura de direito de acrescer. Ou seja, se um dos doadores, um do casal morre, o usufruto deste que morreu passa automaticamente e concentra-se todo na mão do outro sobrevivente. Então você não permite que ele perca a renda, por exemplo, entendeu? Então você tem vários mecanismos muito legais, que aí é a criatividade do advogado, o desejo do detentor do patrimônio, e sempre, obviamente, respeitando as balizas legais, você vai conseguir construir um planejamento legal. Show de bola. Só pegando um gancho aqui, fazendo um parênteses, então, no condomínio, quando um não quer vender, não vende. Tem que entrar com uma ação pedindo extinção de condomínio. Exatamente. Se foi feito uma holding familiar, uma empresa, né, no caso, a maioria das cotas vence a minoria que não quer realizar o negócio. Exatamente. E mesmo quando há impasse, como eu tenho essa possibilidade de contratualização do direito societário, né? Infelizmente, é uma pena. Eu vejo no dia a dia, a gente como advogado recebe o contrato social e às vezes os conflitos ali de sócios, e a gente percebe que os contratos são muito negligenciados, né? Assim, os contratos são muito mal feitos, por maior que seja a empresa, os sócios acabam usando aquele modelo padrão da junta comercial que ela fornece, não sentam, não conversam, não pensam em situações de adversidade e ficam com aquele contrato assim muito ruim, né? Ficam com esse contrato muito ruim. Então, é uma pena que isso seja muito negligenciado, né? Acaba se confiando no contador, não pode exigir contador, os contadores são verdadeiros heróis aqui no Brasil, porque ele tem que fazer contabilidade, ele tem que falar de legislação trabalhista, tem que falar de direito tributário, ele tem que falar de contrato social. Quer dizer, se coloca muita responsabilidade que não é do contador, né? Nem tecnicamente ele tem formação para isso, e você gera contratos lamentavelmente mal feitos, né? E voltando para esse gancho, se eu tenho um contrato bem feito, mesmo que eu tenha uma sociedade que é 50-50, nunca vou ter maioria, concorda? Tem que ter, vou ter que ter algum consenso para tomada de decisões. Mas, sendo contratualizado, o que eu posso fazer? Vamos criar um mecanismo de resolução de impasse no contrato. Então, se eu tenho uma decisão de natureza financeira, né? Se compra, se não compra, né? Se eu faço um investimento X, se eu não faço, e você vai jogar uma decisão para a mão do judiciário? Não, porque até a hora que o judiciário decidir aquilo, a decisão já perdeu o sentido, o bonde já passou, o cavalo já passou.
Mas você pode criar, por exemplo, um mecanismo que, olha, nós temos aqui, nós vamos nomear uma consultoria financeira, já que essa decisão é de ordem financeira, que a decisão dela vai levar em consideração este parâmetro, o bem da empresa, perpetuação do negócio, o objeto social e tudo mais. E a decisão dessa consultoria, por exemplo, será soberana e irrecorrível. Então, eu já criei um mecanismo que eu coloquei na mão de um expert para decidir esse conflito e o outro sócio vai ter que acatar. Né? Se o imóvel, se eu devo vender, se eu devo alugar, se eu não devo alugar, né? Se eu devo arrendar uma fazenda ou explorar. Então, esse é o bonito, né, do direito sucessório, você ter essa flexibilidade. E acaba, eu acho que você estava um pouco muito preocupado, né? Falou o Estado, tudo muito engessado, mas você começou a ver que existe possibilidade de tornar mais livre, né? Mais fluido esse patrimônio. Doutor Ales, quais são as etapas iniciais para criar uma holding e quais são os profissionais necessários para esse processo, para que o negócio fique amarradinho? Hoje, você vai criar uma empresa de gestão patrimonial, então, primeiro passo, nós vamos ter que mapear o patrimônio. Porque talvez não seja o caso de só fazer uma. Né? Eu expliquei que tem situações em que você tem risco muito acentuado e você não quer colocar patrimônio bom com empresa que hoje é boa, mas pode ser ruim amanhã. Né? Pode ser ruim amanhã. Né? E nesse mundo de transformação digital, né? A Kodak era um excelente negócio, vendendo papel fotográfico, e aí? Né? Então, a gente não pode tratar de um risco com algo bom. Então, a gente vai ter que primeiro mapear os ativos, a característica desses ativos, a performance tributária desse ativo na pessoa física, na pessoa jurídica, porque às vezes você quer pagar até um pouco mais, na maioria das vezes que a gente faz esse tipo de estrutura, a pessoa jurídica acaba sendo mais vantajosa. Né? Nós estamos falando aqui, que eu falei, repito, a reforma tributária vai elevar o imposto na locação. Vai ter alguns benefícios, especialmente para a locação residencial, mas vai haver aumento de imposto. Ponto. Então, a expectativa é que ainda haja uma regra de transição para os contratos já firmados. Aí até uma dica importante para a sua audiência, faça a reconhecimento de firma desses contratos para não ter dúvida quanto à anterioridade disso, porque possivelmente esses contratos vão ser tratados com uma regra atual. Ninguém não vai mexer, pelo menos até 2028. Mas mesmo assim ainda vai ficar mais atrativo utilizar a pessoa jurídica do que a pessoa física, mas vai levar em consideração, obviamente, o volume, né, dessa renda de locação, isso tudo tem que ser calculado. Então a gente faz esse estudo, nós temos lá no escritório hoje, por exemplo, profissional só na área tributária que faz esse estudo, né, e a gente senta junto, dentro da minha formação aí, já focado no planejamento, na questão sucessória e tudo mais, à medida que a gente vê o que é bom do ponto de vista tributário, a gente começa a criar empresa ou empresas para reger essa relação, sempre levando em consideração as vontades do detentor do patrimônio e a preservação do seu patrimônio, do poder de tomada de decisões, de percepção de lucros e tudo mais. Mas, basicamente, chegamos à conclusão que nós temos que montar uma única empresa e essa única empresa foi constituída e aí nós temos que tirar os bens do CPF e jogar no CNPJ. Os imóveis podem ser transportados por meio de alteração do contrato social. Não precisa de escritura, tá? Eu faço uma alteração do contrato social na junta comercial, eu levo essa alteração para o cartório de registro de imóveis e ele registra essa incorporação, essa integralização do capital social, que aí passa a alterar a titularidade. Tem um detalhezinho aí, também muita gente esquece, vende holding de forma irresponsável, esquece de ressalvar o risco, é que nesta operação, em regra, incide o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, hoje aqui em Londrina, 2%. Tá? Então, se você transmite esse imóvel para a pessoa jurídica, você tem que pagar o ITBI.
eu digo em regra, não é a regra, tá? A regra pela Constituição Federal é que não tenha incidência do ITBI. A Constituição deu imunidade tributária para fazer essa movimentação de jogar o bem da pessoa física para a pessoa jurídica. E o racional é muito simples, Marcelo. Eu quero que os empresários coloquem patrimônio deles para o negócio para fomentar a economia. Agora, se essas empresas possuem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios, a administração, que é normalmente o objeto social dessas empresas, aí, obviamente, que é o core business dela. Então, ela vai ter que pagar o ITBI. Então, você tem duas situações. Ou você paga o ITBI, ou você faz uma análise. E a gente tem conseguido um êxito relativamente interessante na obtenção da imunidade desse imposto, né? Existem estratégias jurídico-tributárias que a gente consegue deixar licitamente, obviamente, de pagar esse imposto de transmissão ou, pelo menos, postergar o seu pagamento. Então, a gente pega, com a prova da quitação do ITBI ou com a prova da concessão da imunidade, a gente leva isso para registro e já fica alterada a titularidade dos bens. E dentro do contrato social, você inicia essas manobras de doação, de planejamento, de alteração de contrato social, né? Quando doa a cota, tem que pagar imposto de doação para o estado do Paraná. Então, a gente deixa de uma forma que, morrendo, vai cessar aquele usufruto, ou passa para o outro, vai para os filhos e aí eles já fazem o que querem. Só que o legal disso é que a gente já cria regras para evitar o problema entre os filhos no futuro, né? Uhum. Porque se você já cria regras de governança corporativa para evitar discussões entre eles, então, por exemplo, eu tenho vários filhos, o pai e a mãe são os administradores, mas depois que eles vierem a faltar, quem que vai administrar a empresa? Então eu vou colocar o filho, pode ser, vai ter uma alternância de poder, vai ficar 1 ano cada um na administração, ou não, vou exigir requisitos mínimos. Então, por exemplo, tem um filho que parou de estudar na 8ª série, vai botar para ser administrador da holding? Não, eu vou exigir que tenha uma formação em curso superior, um MBA em gestão e finanças para poder assumir o cargo. Então você começa a ter várias possibilidades de organizar de uma maneira melhor essa transmissão de poder entre eles. Muito bom. Doutor Alisson, nós vimos aí as vantagens, né? Nós falamos bastante das vantagens de se fazer um planejamento sucessório. Entre os planejamentos sucessórios, nós falamos agora sobre a holding familiar. Mas quais são os riscos jurídicos que envolvem a criação e a administração de uma holding? O primeiro risco é, sendo mal orientado, realizar tomar medidas que gerem impactos não pensados. Tudo que é previsto está ok, tá? Vou dar um exemplo. No estado do Paraná, nós temos a faculdade legal de pagar metade da base de cálculo do imposto de doação quando eu faço a reserva de usufruto. Pô, ótimo. Então eu faço a doação, só pago metade do imposto, a hora que morrer, paga a outra metade. Pode ser bom, mas isso só tem que saber um detalhe. Quando morrer, e possivelmente esse imposto vai estar maior, a segunda parte do imposto vai ser levando em consideração o imposto vigente na época. Então, nós vamos pagar aqui, às vezes você pagou hoje metade para resolver um problema, no final lá, quando for pagar de novo, vai ter que pagar muito mais do que pagou, e não equivalente à metade que você pagou hoje. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma situação assim que, se for bem combinada, eu tenho um cliente que falou o seguinte: não, com o dinheiro disso, eu vou botar imóvel, vou comprar, ao invés de eu pagar para o Estado agora, eu vou gerar imóveis, vão me dar locação e no final eles vão se pagar esse imposto no futuro. Tudo bem, mas tudo tem que ser previsto, né? Então, o grande erro é tomar medidas que você não consiga ter previsibilidade no futuro. Depois você acaba, fui o último a saber, né? Aquela história do marido traído. Pô, mas tem que fazer isso, tem esse custo agora, e pega a família numa situação difícil. Então, basicamente, eu penso que assim, deixar de prever situações que gerem impacto financeiro no futuro, né? E, eventualmente, também tomar medidas ilegais. Como eu te falei, o herdeiro necessário
ele não pode ser excluído. Né? Ele não pode ser excluído. E aí você vai lá e faz a exclusão dele, deixa de fora dessa holding. Então você está montando um castelo de cartas que facilmente vai ser destruído. Uhum. Então, tudo tem que ser muito claro. Quando chega no escritório, eu faço questão de falar sozinho com o detentor do patrimônio, com a detentora do patrimônio. Tem filho fora do casamento, tem que saber tudo, né? Não adianta, não pode esconder do advogado, né? O advogado, muitas vezes a gente sabe de situações da vida da pessoa que nem a família sabe. Uhum. Mas a gente tem que saber de tudo, porque se você faz algo que viola a lei, né, coloca uma cláusula que não tem valor nenhum, você acaba comprometendo todo aquele trabalho que foi feito. Né? Hoje, a maioria das discussões envolvendo inventário, envolvendo sucessões no Poder Judiciário, são de doações inoficiosas, que são justamente essas doações que violam a legítima. O pai ele quer fazer a proteção de determinado herdeiro, de determinado filho, e ele acaba invadindo o que cabia aos seus herdeiros obrigatórios. Né? E aí onde você pode botar tudo a perder, né? E esse excesso aí, ser recalculado, aí trava patrimônio. Então, a busca é sempre conhecer alguém que conheça bem dessas regras, e elas mudam todos os dias, né? Estou te falando aí, tudo está mudando, uhum. Pode mudar, para que não se faça um planejamento com risco de ruir no futuro. Muito bom, doutor Alisson. Realmente é um tema bastante rico, né, em detalhes e minúcias. A gente poderia passar a tarde toda aqui conversando sobre isso, né? Mas a gente chegou ao final dessa entrevista, fica com um gostinho de quero mais para uma próxima. E esperamos que você, que acompanhou esse podcast, tenha aprendido bastante coisa, tenha tido vários insights na questão aí de proteger o seu patrimônio. E falando em patrimônio, lembramos aqui do nosso patrocinador, a Rendiquis Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Lembramos também da nossa patrocinadora, a Preserve, assessoria ambiental e medicina do trabalho, medicina ocupacional. Então essa foi a nossa primeira entrevista de 2025. Esperamos que você tenha curtido muito e nós nos vemos na nossa próxima entrevista. Esse foi o nosso podcast Conta Pra Nós.